Boa noite a todos. É com grande alegria, mais uma vez, que estamos aqui em mais uma reunião do NEP GCL. E hoje, dia 19... Hoje é dia 19/7/2022. Continuamos com Mateus, capítulo 11. E antes da gente começar, quem faz a nossa prece inicial hoje é a nossa querida Silvinha. Silvinha. Olá, boa noite. Então, meus amigos, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, cumprimentar o nosso benfeitor espiritual, todos os amigos que participam conosco nesse momento do Evangelho nas nossas vidas, cumprimentar os benfeitores espirituais e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de fraternidade, de aprendizado e de muito amor. Elevamos nosso pensamento ao alto, nos dirigimos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, e livre-nos, Senhor, de todo e de qualquer mal. Graças a Deus. E assim, amparados por Deus, por Jesus e por toda a espiritualidade benfeitora, pedimos amparo, inspiração e que o nosso coração esteja aberto para o aprendizado e que o Evangelho ilumine nosso cérebro e chegue até o nosso coração e que a gente possa, através disso tudo, nos modificar e a cada dia ser um pouquinho melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meninas, vamos abrir aqui. Hoje... Opa, encerrar aqui. Hoje é o Clube da Luluzinha, hoje, hein? Daqui a pouco o neto chega, não chega? Tomara. Tomara. Então, vamos lá. A gente ainda está aqui no capítulo 11, né? Hoje no versículo 5. E o que a gente viu anteriormente, né? Desse capítulo 11. João, ouvindo no cárcere sobre as obras de Cristo, enviou seus discípulos e por meio deles disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? E Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. E hoje nós temos a resposta de Jesus, né? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Então, só para dar um retorninho aqui, a gente chegou a ver que João no cárcere a gente viu o que era espiritualmente isso, e a gente viu que o cárcere de João Batista era a sua rigidez, né? As obras do Cristo, e a gente falou bastante sobre as obras do Cristo, não é? E a gente entendeu aqui que apesar dele ter batizado Jesus, apesar de ser primo, que ter convivido com ele,
desde criança. Ele, apesar de ter uma postura diferente da maioria das pessoas, né, com batismo, batizando as pessoas, pedindo que se arrependessem e tal, ele ainda tinha no fundo aquela imagem do Jesus, do Messias, guerreiro, né, que viria libertar o povo do jugo romano, mas através da violência, da guerra, uma revolução, né? É uma revolução, mas não da maneira como João Batista ainda estava esperando, né? Então ele pede para que os discípulos vão ao encontro dele para perguntar se era mesmo ele, né? E na semana passada a gente viu aqui Jesus em resposta disse: "Ide anunciar João Batista o que vi de ouvis". Falamos bastante da questão do conhecimento deles na época que era mais por via oral, né, pelo que eles viam e ouviam, né, então a gente discutiu bastante a questão do ir, de anunciar, do ouvir, do ver, né, então a gente analisou cada uma dessas palavrinhas. E agora vem a resposta de Jesus, dessa forma aí, né, e tem aqui algumas notas do Haroldo, que a gente já tinha lido, inclusive, mas vamos ler novamente, né? Então, aqui, quando ele fala, cegos voltam a ver, voltam ali a levantar os olhos, recobrar a vista, tornar a abrir os olhos. E a preposição aná, que provavelmente está no grego antes, né? Confere-lhe dois sentidos: a direção para onde se está olhando, no caso, para o alto, e o sentido de repetição, em torno da ação, no caso, voltar a ver, recobram a vista. E o andam, andar ao redor, vagar, perambular, circular, passear, viver, seguir um gênero de vida. E os evangelizados recebem o anúncio das boas novas. Tá? Então tá. Antes de eu passar qualquer coisa aí, alguém quer fazer algum comentário sobre esse versículo aí, o 5? Não? Silvinha? Não, eu fico pensando assim, né? É Jesus falando, olha, o Evangelho vai trazer isso tudo para todos nós, né? Meus ensinamentos vão abrir os olhos, as pessoas vão se modificar, vão ser curadas de alguma forma, não necessariamente do físico. Mas eu imagino que o texto que você vai trazer aí, nós vamos escorrer bem o negócio. É interessante essa questão que você levantou, né? Que a mensagem dele traz a cura, mas não só a cura física, como ele está dizendo aqui, né? Essencialmente a nossa cura espiritual, o nosso crescimento. A princípio, a gente olha, lê com esse olhar, né, a cura física, né? O cego vai voltar a ver, mas o que é o ver para nas palavras de Jesus? O que a gente tem visto até hoje, o ver para ele, muito mais do que ver com esses olhos aqui, que a terra há de comer. Exatamente. Então, hoje a gente vai ver o que é ver, o que é andar, o que é ser purificado, o que é ouvir, é ser erguido e ser evangelizado, né? Então, é por aí que a gente vai trabalhar hoje, com certeza. Mas, olha, aqui a gente sabe, a gente já viu, até comentou já na... Ui, desculpa. Que, na verdade, Jesus está citando uma passagem de Isaías, né? Que está em 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mundo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. E lá no 61, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados do coração, a proclamar a liberdade aos cativos, libertação aos que estão presos. Deve ter mais algum versículo, tá, gente? Mas não peguei aí o que eu achei mais de pronto, tá?
Então, na verdade, quando ele fala isso, quando ele cita isso aqui, ele está citando uma passagem que certamente todos eles iriam entender, porque, como a gente comentou semana passada, todos tinham, assim, a Torá, decora e salteado, né? Então, ele estava citando um trecho do Antigo Testamento, essencialmente Isaías, que dizia que quando viesse o Messias, essas coisas todas iam acontecer, né? Essas coisas todas iam acontecer. Muito bem. Aí, gente, eu achei. Aqui tem um comentário do Champlin. O propósito de Jesus ao proferir essas palavras não foi somente para provar que ele era homem dotado de grande poder, mas, antes de tudo, para mostrar a João que ele, Jesus, estava cumprindo as profecias messiânicas. Em segundo lugar, para demonstrar provavelmente que João precisava aprender com mais clareza qual o caráter do ministério do Messias. Quer dizer, ele não estava entendendo direito o que era o Messias, não, né? A universalidade dos tipos de milagres demonstrou um abundante e universal poder. Mas o ministério de Cristo também incluía a cura da alma, e até os pobres se beneficiavam com isso, porque a eles foi pregado o Evangelho. Esse é um comentário uma parte, né, do comentário do Champlin, tá? Então, nossa, barulho estranho aqui, gente. Então, gente, eu achei um texto que eu achei muito, muito, muito bonitinho, do Eliseu Rigonati, Evangelho dos Humildes. Então, veja, a resposta de Jesus é clara e positiva. Não responde, eu sou, eu sou. Ele podia simplesmente falar, sou eu, carinha, o que você está esperando mais, né? Mas ele não fala isso. Mostra-lhe simplesmente as obras generosas que vinha realizando, como a dizer-lhe, julgai-me pelas minhas obras. Do mesmo modo, serão reconhecidos os verdadeiros seguidores de Jesus pelas suas obras. Ao discípulo, não serão as palavras que afirmarão sua qualidade de praticante do Evangelho. Suas obras é que deverão testemunhar isso. Como Jesus, o discípulo sincero não deixa atrás de si uma longa esteira de palavras sonoras, porém vagas. Deixa, assim, uma semeadura substancial de amor cristão, a qual consagrou o espírito bem formado. Os cegos veem, olha que lindo daqui para frente. Os cegos veem significa que a luz espiritual foi trazida à terra. Os coxos andam significa que foi ensinado à humanidade como caminhar para o reino de Deus. Os leprosos limpam-se significa que os que aceitam o evangelho purificariam suas almas. Os surdos ouvem significa que a palavra divina estava sendo pregada aos que nunca a tinham ouvido. Os mortos ressurgem significa que a imortalidade da alma estava sendo revelada aos homens. Aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, significa que a verdadeira riqueza são os bens espirituais que Jesus ensinava como podiam ser adquiridos. E a humanidade, antes do advento de Jesus, jazia em grande pobreza espiritual. A riqueza material não se conta por ser transitória, aqui ficando quando o espírito desencarnar. Na pátria espiritual, julga-se a riqueza de uma alma pelo seu maior ou menor grau de espiritualidade que conquistou na Terra. Comentários? O texto comentou todo o versículo. Muito lindo, né, Silvia? Esclareceu muito, né? Muito bem escrito. Muito bom. Começando... Desculpa, pode continuar. Não, pode continuar. Não, eu só ia citar de novo, né? Esse trechinho aqui, ele esclarece, né? Os cegos veem, significa que a luz espiritual foi trazida à Terra. Olha que, gente, que é uma interpretação maravilhosa do Rigonati. Os coxos andam, significa que ele ensinou para a humanidade como caminhar, como chegar ao reino de Deus.
Os leprosos significa que os que aceitassem o evangelho purificariam suas almas. E esse aqui dos surdos eu achei fantástico. Ó. Os surdos ouvem significa que a palavra divina estava sendo pregada aos que nunca a tinham ouvido. Não é lindo, gente? E os mortos significa que a imortalidade é revelada. Enfim, eu achei que ele foi muito feliz nesse texto aí. Muito feliz. Desculpa, Nilceia, pode falar, querida. Não, esse texto, conforme você estava lendo, eu ficava pensando assim, até hoje, muitos entre nós, você falou que eles repetiam tudo, decore e salteado. Mas será que eles realmente não faziam o que nós às vezes fazemos hoje? Você reza um Pai Nosso, às vezes você está tão mecânico rezando um Pai Nosso, né? Que você não pensa nas palavras. Então, eu acho que eles falavam, mas será que eles realmente viviam aquilo que eles ficavam repetindo, repetindo? A gente hoje faz isso também, né? E esses leprosos, os surdos, os coxos, somos nós, né? Somos nós. Nós ainda precisamos ser limpos, nós não sabemos escutar de fato uma mensagem, nós não enxergamos, nós precisamos saber como que vai para o reino de Deus. Eu entendo também que aí vem um símbolo muito forte, né? Para mostrar que todos nós iríamos nos curar, não só aqueles doentes da época, que para aquela época acho que era a maneira dele chamar atenção realmente, né? Olha, tem um milagre, né, acontecendo. Mas que nós somos esses leprosos até hoje, vamos falar a verdade, né? Quem que não precisa purificar a alma? Se não fosse por ele. Pensando em tudo isso aí. Muito bom, é excelente, Nilce, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Até o Champlin comenta aqui, né? Onde ele fala em segundo lugar, para demonstrar provavelmente que João precisava aprender com mais clareza qual o caráter do critério do Messias. Porque, além de tudo, lembra a parábola do bom samaritano, que o doutor da lei chega para Jesus e faz uma pergunta, e Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como lês? É exatamente isso. Na verdade, eles tinham tudo decor, mas só decor, né? Nem todos. Se você pegar um Gesiel, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha um pouquinho. Se você pegar um Gesiel, ele é uma exceção naquela época. Ele é uma exceção, porque ele tem toda aquela atitude, né, de amor ao próximo, de reconhecimento de um Deus, né, lendo o Antigo Testamento. Ele não conheceu Jesus, né? Ele não conheceu. Quando ele entra para a casa do caminho, Jesus já tinha sido crucificado, né? Mas a postura dele é de uma integralidade, assim, de uma amorosidade a toda a prova. Mas era uma exceção naquele tempo. Era uma exceção, né? Então, o que eles se preocupavam? Se preocupavam em mostrar para as pessoas que eles estavam orando, mostrar que eles faziam, que eles davam esmola, né? Mostrar que eles faziam tudo que a lei pedia para fazer, os holocaustos, as oferendas, né? Mas era tudo da boca para fora, né? Faltava ali o sentimento. Faltava o sentimento, a amorosidade que Jesus veio trazer. Né? É exatamente isso, Nilceia. Lu? Não, como você puxou a brasa para o Jezreel, né? Pensando em Saulo, né? Saulo era extremamente inteligente, extremamente culto, né? Sabia todas as 600 e tantas, não sei quantas leis que tem. 613. 13, né? Sabia tudo de cor salteado, que eles deviam saber, mas ele era extremamente orgulhoso, né? Extremamente... E, de fato, o que chocou ele foi quando ele encontrou Gesiel e pensa, mas e esse, né? Porque ele tem essa paz de espírito que eu não encontro, né? Então, realmente, né? Aquele negócio
da gente saber, né, mas não viver, né? Não vivenciar. Exatamente, Luciana, exatamente isso. Eu não O sei se... Val, eu fico pensando também que, na época, eles achavam que o que eles deveriam fazer e davam importância para essa, o aparentar, né? Me avaliando e pensando, assim, a impressão é que a humanidade ainda precisa dessa mensagem, porque, digamos assim, a gente já não faz uma coisa para aparentar, pelo menos conscientemente, mas às vezes a gente faz para satisfazer o próprio ego, assim, para satisfazer. Eu não sei, às vezes eu acho que a mensagem do Cristo é tão profunda que a gente ainda está aqui tentando entender direito para botar na prática, porque não é todo momento que a gente sente isso. Como disse a Nilceia, né? Você faz aquela oração que sai do coração, pensando no que você está dizendo, ou que você auxilia um irmão despretensiosamente, e não pensa, ainda bem que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Ainda mais espírita, preciso fazer isso, senão não. É mais ou menos isso. Eu acho que assim, nós estamos nesse aprendizado, a gente ainda tem muito de cego, de coxo, e tudo mais, que ele fala, né? Com certeza, Silvinha, com certeza. Mas eu vou relembrar de novo aquela frase que às vezes eu esqueço, mas que o Emmanuel fala, né? A disciplina que traz a espontaneidade. Por enquanto, muitas vezes a gente está fazendo por disciplina. Muitas vezes a gente está, como a Nilceia falou, a gente está fazendo o Pai Nosso e a cabeça às vezes vai para outro lugar, né? Então, é mais a disciplina de saber que você tem que orar, saber que você tem que ir no centro. Às vezes você está lá assistindo uma palestra, mas a cabeça acaba voando para outro lugar, né? Você vai tomar um passe, às vezes você não consegue se concentrar, não é isso? Então, por enquanto, a gente está na questão de se forçar a disciplina. É isso aí mesmo. A disciplina, né? Mas, segundo Emmanuel, ela antecede a espontaneidade. Então, vamos aguardar a espontaneidade. Faz parte do aprendizado, né? É uma das etapas do aprendizado. Né? Exatamente. Não vamos desanimar, gente. Vamos em frente. Não vamos desanimar, não. Firme e forte. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Cleuzinha? E a gente foge, mesmo sendo mais simples, a gente foge dessa disciplina, né? Como a gente, de repente, tenta contornar isso daí, não é fácil, não. Você falando em termos da nossa atualidade, eu fiquei impressionada com uma menina que ela disse que nunca tinha rezado. Ela está com um problema. Eu falei assim, tá, vamos fazer. Você já fez uma prece? Você faz prece? Ela disse que nunca rezou. Então, eu acho incrível, num dia de hoje, né, a gente ouvir uma pessoa que não é, até, inclusive, quer dizer, ela se diz, ela tem uma denominação religiosa, mas que nunca fez uma prece. Então, eu acho que a religiosidade, ela tem sido massificada de tal maneira que a gente está afastado de Jesus, né? Então, por conta disso, essa importância, quer dizer, de tudo isso que foi dito aí, da gente realmente precisa voltar a ouvir, precisa voltar a enxergar, precisa voltar a andar. A gente precisa disso, porque a gente, como vocês disseram, realmente a gente está coxo, a gente está cego, a gente está surdo, a gente está... Apesar, o que eu fico impressionada comigo é, apesar de todas as informações que a gente tem, de todas as vivências que a gente tem, ainda percebo, meu Deus, como é que eu estou lá atrás, meu Deus, como é que eu estou ainda muito pequena nessa estrada, né? Como eu estou no iniciozinho dessa estrada. O quanto ela... Porque à medida que a gente vai caminhando nessa estrada, a gente
vai adquirindo, talvez, como foi no Gesiel, né? Mais paz, né? Mais sabedoria, né? Mais harmonia interior. E isso daí a gente ainda, eu, pelo menos, no que diz respeito a mim, eu estou correndo atrás. Agora, no texto aí do Rigonati, os mortos ressurgem, significa que a imortalidade da alma estava sendo revelada aos homens, né? Eu também, além disso daí, dessa interpretação dele, eu pensei aqui, quando Emmanuel fala, né, que nós somos mortos-vivos, né? Então, na realidade, não a gente vendo a imortalidade da alma, mas a gente deixando de ser morto para passar a ser vivo. Então, ressurgir, né? Ressurgir para a vida, mas para a vida de uma maneira com um significado diferente. Então, eu entendi na hora do texto, mas por esse viés. E aí, aqui ele já colocou da imortalidade da alma, que eu achei muito legal também. Mas eu pensei nisso, quer dizer, a gente mesmo, é a chance que a gente tem de retomar a vida, né? É isso aí, Neuza, é isso, mas é esse sentido mesmo, né? Ele colocou a imortalidade da alma, mas a gente vai ver mais para frente aqui exatamente esse sentido que você está falando aí. Ah, tá. Porque, na sequência, tem um texto, gente, que eu achei no Evangelho por Dentro, que é do Honório, né? Que ele comenta exatamente esse versículo. Então, eu só vou mostrar aqui, ó. O que está em azulzinho aqui são as referências dele, né? Aqui esse pedacinho só dos séculos que voltam a ver, né? Depois tem os outros. E eu tentei pegar essas referências, porque ele faz referência sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a Gênese, né? Então eu falei, bom, é uma ótima oportunidade para a gente dar fazer aquele viés com a doutrina, né? Não só o Evangelho, é porque a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Só que ele tem tantas referências que eu não consigo, quer dizer, eu até consegui buscar todas, posso até mandar um outro arquivo para vocês, mas seria muita coisa para a gente ler aqui, sabe? Seria realmente bem desgastante. Então, eu peguei uma parte dessas referências para a gente realmente dar aquela vinculada na doutrina, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó, só com relação aos cegos, né? Até Jesus, os profetas anunciavam a chegada do reino, qual ocorre com os homens nos processos lentos da educação social, que nunca se implanta sem que o tempo e os dispositivos da experiência ofereçam alicerce de conhecimento e sensibilidade aos corações em lutas evolutivas. Quer dizer, o que ele está falando aqui de uma visão que a gente só adquire a partir do tempo e dos dispositivos da experiência. Quer dizer, a partir do tempo de experiências que a gente adquire, do conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Então, é um processo evolutivo que ele está se referindo aqui. Então, desculpa. Seguindo, compreendendo o papel dos reveladores, ou seja, dos que profetizam, anunciando facetas e princípios do que há de vir, futuro da humanidade, quem somos, para onde vamos, etc., os enviados de Deus preparam os territórios íntimos das criaturas para a justa percepção do Criador e Pai, o fundamento eterno da vida e do viver. A vida é a experiência digna da imortalidade. Palavras de vida eterna. Essa foi uma referência que eu nem peguei porque é um texto enorme. Continuando. Considerando essas bases inteligíveis do processo da lei do progresso, tornar-se-nos possível entender o que significa ver, ou mesmo a cegueira, na concepção mais abrangente da evolução moral. Então, aqui na Gênese, ele vai
tratar dessa questão da lei do progresso, né, da cegueira. A ignorância é a cegueira natural. Livro dos Espíritos, questão 115. Enquanto a prática do mal é a cegueira acalentada pelo próprio indivíduo. Brincadeira, né, gente? A cegueira acalentada pelo próprio indivíduo. Sou cego e gosto de ser cego. Exatamente. Eu quero ficar aqui, acomodado. É mais cômodo ficar aqui onde eu estou do que mudar. A mudança sempre é o desconhecido sempre pode ser complicado, né? Jesus, portanto, cura a cegueira de quantos o busquem por caminho, verdade e vida. Naquela obra proclamada por ele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, voltando aqui no começo, ó, a gente falou aqui que no começo ele está falando que nós começamos a ver a partir da nossa experiência, né, de vivência e de conhecimentos. Então, ó a referência que ele deu. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, e ele o verá e compreenderá. Quer dizer, é o processo evolutivo da criatura, né? E esse aqui, em vermelhinho, é um comentário do Kardec, tá? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. E ele faz essa mensagem aqui também, menção também, em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quer dizer, ele ainda está falando aqui da evolução, do processo evolutivo, através da reencarnação, né? Porque a Zezé que sempre fala, né, que a gente aprende por repetição, né? Pois incessantemente repetimos também aqui. Ele fala, mas na verdade é outro sentido aqui. Mas o pai sempre deixa aberta seus filhos uma porta para o arrependimento, ou seja, uma porta para o refazimento também. Tá? Então, só voltando aqui, ó. Foi a questão que ele falou aqui no comecinho aqui. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Depois ele fala aqui das pessoas que vêm trazer, os reveladores, né, que vêm trazer as mensagens, vêm trazer o conhecimento, os missionários, né? Aí a questão que ele se refere aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre os falsos profetas e o caráter do verdadeiro profeta. Que eu não coloquei tudo aqui porque eram textos muito grandes, mas só coloquei assim: se vos disserem o Cristo está aqui, não vales, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Quer dizer, cuidemos então, né, dos que vêm trazer grandes revelações, né? Muitas vezes são falsos profetas. E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má.
Ou seja, naquele texto ali do Rigonati, ele não falava também que você tem que conhecer o discípulo pelas obras dele, né? E aqui também os profetas você vai conhecer pelas obras. E aqui ele fala dos caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm que atuar, nula lhes resultaria a ação. Eu sei que hoje está meio assim, um pouco cansativo, gente, porque eu estou lendo um monte de coisa, mas, por favor, me interrompam. Aí, quando ele fala aqui da questão da lei do progresso, né? Eu estou voltando, né, no texto dele para falar, né? Considerando essas bases inteligentes da lei do progresso, tornar-se-nos possível entender o que significa ver, e mesmo a cegueira, na concepção mais abrangente da evolução moral. Então, Livro dos Espíritos, 700... Desculpa. Da Gênese. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança dos animais e nos seres primitivos mais próximos à animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie dos indivíduos materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo. A responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. E a questão do Livro dos Espíritos, né? A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros
por meio do contato social. Gente, eu não sei se fica muito cansativo para vocês. Não, eu acho bacana a gente estar relendo trechos do livro dos Espíritos, da Gênesis, viu? Me agrada muito. Mas, por favor, me interrompam. Senão vai ser uma leitura. Olha, quando ele fala sobre os coxos, a movimentação dos seres, isso é no livro do Honório, né? A movimentação dos seres transcende o caminhar com os próprios pés, pois andam ou caminham os que concebem ideias e princípios enaltecedores ou promotores de vida. A paralisia se dá quando a mente entra em colapso, obedecendo ao interesse pessoal e egocêntrico. Portanto, deixa de andar ou progredir aquele que nega o bem em si mesmo por não ouvir a consciência. Paralisados em sua condição de coxos, permanecem à margem do caminho evolutivo, geralmente obsidiados pelas ideias fixas em razão de insatisfações, revoltas e inércia moral. Comentar alguma coisa, gente? Ai, gente, o coxo ainda eu. Todos nós, né, senhor? Eu me vejo nessa frase, né? A paralisia. Às vezes a gente se prende à ideia fixa criada pelo nosso próprio, né, uma revolta ou uma inércia. Quantas vezes? Então, eu estava aqui, eu estou quietinha, mas estou prestando maior atenção, né? Mas eu estava aqui pensando, assim, sobre essas colocações aí da questão do cego, né, do coxo, né? E é assim, e trazendo assim para a nossa realidade de espíritas, né, com o conhecimento de causa que nós temos, eu acho que é meio que como se, no momento em que nós adquirimos o conhecimento, não significa que nós adquirimos aquela sabedoria, né? A sabedoria vai vir com realmente aqueles ensinamentos, aqueles aprendizados sejam incorporados à nossa essência, né? Como a Val lembrou aí da questão que o Emmanuel coloca, né? De que a disciplina antecede a espontaneidade. É preciso que tenhamos disciplina para fazermos aquilo que entendemos intelectualmente que seja certo fazer, embora não consigamos ainda sentir, de fato, aquilo da essência, a nossa essência, né? Às vezes você vai fazer uma caridade, você fala, não, tem que fazer aquilo ali porque tem, é tarefa do centro, tal, eu estou lá presente, eu vou fazer. Tudo bem, você faz, mas você não coloca um amor naquilo que você está fazendo, né? Então, fica uma coisa meio capenga em se tratando vamos dizer, da consciência de cada um. E é isso que pega, quando falava que os espíritas estavam dando mais trabalho lá no plano espiritual do que os outros, exatamente isso. Por quê? A gente toma conhecimento, faz pela metade, faz-se de cego, né? Diz que aquele pior cego é aquele que não quer ver, né? Finge que não está vendo. Olha, mas não percebe. E aí, quando chega lá,
fala, aí vem à tona toda a sua consciência, né, de que, pô, você sabia, e agora? Você não pode dizer que não sabia. E não fez por quê? Não, porque estava com preguiça, porque achou que era melhor fazer outras coisas, deixou para depois, né? Ou seja, e nesse momento em que a gente toma essa consciência, é que vem o verdadeiro despertar, né? De tudo que nós temos que fazer e não fazemos. E aí que o bicho pega, né? O bicho pega feio para a gente no plano espiritual. Então, essa consciência, se a gente consegue ter, ainda encarnados, dessa autoanálise, desse balanço, né, em nós mesmos, porque a gente tem que buscar as lições todas para a gente, né, naquilo que a gente poderia aplicar. Porque, vamos dizer assim, teoricamente, nós vamos entender, mas é preciso que esse entendimento vá para nossas mãos, nossos olhos, nossas pernas, né, como fala aí, né, dos cegos, dos nossos ouvidos, como ouvimos, como vemos, como falamos, né, para onde andamos, né, para que a gente possa ter a nossa consciência tranquila. Aí somos imperfeitos, como está falando esse texto aí do Honório, né? São coisas que nós vamos transitar do instinto para o sentimento ainda gradativamente. Mas é importante que estejamos andando, né? É importante que estejamos vendo que nos falta essa ou aquela virtude. É importante que a gente esteja consciente, né, daquilo que precisamos fazer e que ainda não conseguimos. Pelo menos a gente vai ensaiando essa transformação, né? Isso que eu estava aqui meditando aqui, meus botões. Isso mesmo. Com certeza, Zezé. Na verdade, é a questão do conhece-te a ti mesmo, né? E a gente tem que se analisar para saber o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, onde a gente está indo, a gente não está indo, né? O que a gente está ouvindo, vendo, etc. E aprender, como ele fala aqui, a ouvir a consciência, né? E no momento que você consegue ouvir a sua consciência realmente, a coisa muda, né? A coisa muda de verdade. Aí você fala assim, putz, ai, aquele fulano é chato tal, mas tudo bem, tá, vou ouvir, vou ter paciência, né? Aí você fala, também, pensando bem, não é tão chato assim. Aí vai mudando aos poucos. Até que mesmo considerando chato, a gente não pensa que ele é chato e ouve sem pensar nisso, né? Exato. Ô, Val, quando você falou sobre ouvir a consciência, a gente tem que ouvir a consciência e não se fazer de surdo, né? Porque de vez em quando a luta é assim, tem tanta sutilidade para a gente desviar do caminho que é impressionante, né? É isso aí. Eu penso também que, além de não se fazer de surda, não se fazer de besta, porque é muito fácil a gente falar assim, nossa, aquele lá mente tanto que ele acredita na própria mentira dele, né? Mas a gente também pensa, às vezes, errado, e a gente acredita naquele pensamento. Essa frase aqui também me pegou bastante, porque a gente fica num colapso mental, né? Com aquela ideia fixa, a gente acredita. Então, se o outro mente e acredita,
Eu penso, mas eu também acredito naquilo. Então, realmente, que nem a Dedé falou, a gente não pode acusar ninguém de nada, né? Porque vamos ter paciência com o outro, porque também eles devem estar tendo paciência com a gente, né? Nos pensamentos que a gente tem, mesmo às vezes nas ideias espíritas, que eram um pouco mais assim, de uns anos atrás, quando a gente estudou, parecia que tudo era obsessão, parecia que tudo era lei de causa e efeito, que era karma, e depois, com o tempo, a gente foi mudando também, né? Esse evangelho por dentro, o nome foi muito perfeito que deram para esse. Nós abrindo espaço para a mente não ficar focada no pensamento errado também, né? Esse texto é muito profundo. Luciana? Nisso que nós estamos conversando agora é aquela típica frase, né? Segunda-feira eu começo o regime, né? Segunda-feira eu começo. Aquela barganha com a gente mesmo, né? E isso é o pior, né? O pior se bem que dizem que o pior é quando, pelo menos quando você já está sabendo do defeito, né? Já é um passo. Claro, é um passo a mais, porque você já saiu da ignorância de ignorar o defeito, né? E pode trabalhar em cima, mas acho que o pior é isso, você está barganhando com você mesmo, né? Você, não, amanhã eu melhoro, amanhã, depois no outro dia, não, amanhã, isso a gente sempre vai deixando, né? E acho que todos somos assim, porque todos temos nossos defeitos, né? E por isso estamos aqui, né? Encarnado. É isso aí, Luciana. Com certeza a gente vai tentando enganar a si mesmo, né? Bom, a primeira referência dele aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, é o ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tem tudo a ver com o que você estava falando mesmo, né? Então, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponho nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Quer dizer, é trabalho nosso, né? Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olhe e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Quer dizer, aqui ele fala não deixar para segunda-feira começar o regime, né? Vamos começar agora mesmo, né? E nada vem pronto, por quê? Porque a gente tem que ter aquele movimento de conseguir, né? Ajuda-te a ti mesmo, no tal título ali. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ele não te dá nada pronto, mas como está aqui no final, ele nos dá força para que a gente possa conseguir, se a gente quiser empregar essa força. A gente tem que empregar essa força. Ele dá a força e a gente fica quieto, não adianta nada. É se a gente quiser empregar, né? A força do pensamento e da vontade. Exatamente, Silvinha. Da boa vontade, né? E o 93, aqui no Livro dos Espíritos, ele fala do egoísmo. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí resulta todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate,
não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, portanto, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as nossas qualidades. Porque quando a gente protela uma ação, na verdade, a gente está deixando o nosso egoísmo, olha, eu quero do meu jeito, não quero do jeito que eles estão falando que é melhor, né? Eu quero do meu jeito. Que foi a posição, que é o que a gente vai de encontro lá na parábola lá do Adão e Eva, né? O Adão resolveu por ele mesmo, né, o que fazer. A Eva resolveu por ela mesma. Não resolveu seguir as orientações, as leis divinas. Não, ele colocou a lei dele. Aí é que está o problema, né? Que é o egocentrismo também, né? A origem e conhecimento da lei natural. Onde está escrita? Na consciência, que ele fala lá que a gente, né? Vamos voltar só um pedacinho aqui, ó. A paralisia se dá quando a mente está em colapso, obedecendo ao interesse pessoal e egocêntrico. Olha o egoísmo aí, né? Portanto, deixa de andar e progredir aquele que nega o bem em si mesmo, por não ouvir a consciência. Então, ele fala ali, ó, tá na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecerá e a desprezará, né? Quis então Deus lhe fosse lembrada. E aqui eu lembro. Val, acho que ele a esquecera e a desprezara. Eu não consigo corrigir agora do jeito que está aqui. Ele a esquecera e desprezara. Quis Isso. então Deus lhe fosse lembrado. Eu lembro aqui, acho que é do capítulo, não sei se é capítulo 10 ou 14 de João, né? Que ele fala, acho que é 10, que ele fala do Paracleto, que ele vai enviar o Paracleto, porque nós iríamos esquecer as coisas, para relembrar as coisas que ele falou, porque nós iríamos esquecer. Está lá em João, né? Leprosos são purificados. As chagas em nossa alma são as lesões causadas por enquistamento da mente em zonas estranhas das nossas experiências. Essas ulcerações são feridas causadas por sentimentos contrários ao amor e à caridade, de cujas raízes nasce o perdão libertador de todos os males. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Toda purificação ocorre quando a luz do amor e do perdão, de nossa adesão à vontade do Pai, nos ilumina o ser, reeduca para a eternidade. Adesão à vontade do Pai. Está entendendo? Né? Aceitar tudo que acontece na nossa vida sem ficar se lamentando, né? Ou revoltado. Então, as chagas que nós temos que purificar, né? O enquistamento da mente. São feridas causadas por sentimentos contrários ao amor e à caridade. São sentimentos que a gente nutre por vingança, por ódio, por mágoa, né? Ressentimentos. São as ulcerações. Vamos ver Quando aqui. ele fala ali em enquistamento da mente, eu fico falando, sabe aquela ideia fixa da revolta? Por que está acontecendo isso? Eu não quero que seja assim. Não deve ser assim. E daí a gente fixa a nossa mente de uma forma que vai
todo ensinamento de amor, de perdão, que são vontade do Pai. A gente esquece que muitas provas, muitas dificuldades, muita coisa vem no nosso próprio benefício. E às vezes, quando a gente está passando no meio daquilo tudo, a nossa mente nos leva para um lugar que se afasta do que a gente aprende com Jesus, né? Então, Silvinha, esse texto que ele fala aqui, ó, dos pontos mortos, fala bem disso, que vê, ó, é da Sheila. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto, do sentimento reclamando-te boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade, ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, a ação do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisas superar com a diligência do bem. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes, de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-lhe suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. E sejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem, com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Brincadeira? Então, aqui ele fala, ele meio que resume, né? Amarguras, pesares, dissabores, desencantos, são regiões traumatizadas da nossa alma. E compete a cada um de nós mexer naquilo, né? Não deixar ali, né? Fazer todo o esforço para que aquela amargura, aquele pesar, aquele dissabor, ele seja removido, ele seja trabalhado, né? Ele seja dissolvido, ele seja sublimado. Isso é o que ele fala, Silvinha, aqui com relação ao enquistamento da mente. Sim,
quantos pontos mortos a serem trabalhados, né? Tem uma amiga muito querida aqui no centro que ela fala assim: na dúvida, respira fundo e põe o amor na frente. Tá com dúvida de como resolver, o que fazer, que atitude tomar? Pensa, é com o amor que eu vou resolver. E é isso, né? A tolerância, como ele vai descrevendo ali à frente, né? Gente, eu Tudo tive tá em torno do amor, né? desculpa. Eu tive uma experiência que eu até contei no outro grupo de estudo, acho que a Luciana ouviu, que num centro que eu estava, num certo momento, surgiu uma pessoa lá que eu não conhecia, nunca tinha visto, e nunca tinha visto, pelo menos nessa encarnação, né? E ela começou a participar lá de um grupo de estudo, e na primeira reunião que ela participou, a hora que essa mulher abriu a boca, eu falo que surgiu um monstro dentro de mim. Eu tinha vontade de voar no pescoço daquela moça. É verdade, gente. Apareceu uma coisa. Ela começou a falar, surgiu um negócio dentro de mim. Mas Fodete ser um amor em pessoa, como é que aconteceu isso? Pois é. Não que eu sou um amor, não, mas como que surgiu, eu não sei. Mas são os pontos mortos, por isso que eu estou falando, né? Eu não conhecia. E ela começou a falar aquela coisa horrorosa que apareceu dentro de mim, que era um sentimento horrível, horrível. Aí eu vou para casa, rezo, né? Peço ajuda, tal, volto para o centro, ela abre a boca, nasce de novo aquela coisa dentro de mim, e eu vou para casa e rezo, e assim foi um tempo, né? Vários dias, várias semanas, eu trabalhando, tentando trabalhar aquilo, rezando, pedindo ajuda, mas eu voltava para casa espírita e aquilo surgia de novo. Eu cheguei a falar na reunião mediúnica, porque eu falei, como que eu vou participar da reunião mediúnica com esse sentimento? Bom, enfim, isso foi um tempo, né? Até que um dia, eu estou na sala de passe, e essa moça entra na sala e senta na minha cadeira para eu dar passe nela. E aí? E aí eu lembro que eu só olhei para cima e falei, meu pai, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, porque eu tenho que buscar o amor mais profundo que eu tiver dentro do meu coração para dar para essa moça agora. Gente, como a oração tem valor. Porque depois que eu pedi a Deus para me ajudar ali naquele momento, eu recebi uma chuva de bênçãos que vocês não fazem ideia. Parecia que eu estava num chuveiro, sei lá, numa cachoeira. Foi uma coisa foi o passe mais lindo que eu dei na minha vida. O que eu recebi de bênçãos ali, e a hora que essa moça saiu, eu juro para vocês, eu amava essa moça. Eu saí da sala de passe, né? Terminou ali o trabalho, a moça estava lá. A moça estava lá fora. A vontade que eu tinha era de sair correndo e dar um abraço nela. Só que do mesmo jeito que eu tive que sufocar aquele monstrinho, agora eu tive que sufocar aquele abraço, porque a moça não ia entender por que eu saí correndo e dei um abraço nela. Entendeu? Mas foi assim, da alegria de ter vencido aquele sentimento e de ter, assim, recebido aquela bênção, sabe? Aquela ajuda do alto que me ajudou a realmente, ali na hora do compromisso, você tem que buscar o que lhe compete para fazer, né? Então, eu acredito que era um ponto morto que eu tinha, não sei se eu conheço de outras encarnações, sei lá, não sei, mas era alguma coisa muito grave. E vocês podem acreditar ou não, mas depois que aconteceu isso, essa moça nunca mais apareceu na casa espírita. Vocês acreditam nisso? Jesus foi tão misericordioso que mandou ela lá para eu trabalhar alguma coisa dentro de mim. Né? Para eu trabalhar alguma coisa dentro de mim. Depois que eu trabalhei, ela não precisava mais estar lá. Então, aí ele falou, tá bom, não precisa mais. Ô, Val, lembrei do Emmanuel, mas você teve a disciplina de todo dia chegar em casa, fazer oração, pedir auxílio ao alto, que tire esse coração peludo de mim. Né?
colheu a disciplina, a perseverança de querer fazer o bem, né? A gente recebe a resposta. Porque era muito doloroso para mim, sabe? Chegar na casa espírita, ela abria a boca e aquilo vinha, mas era horrível. Era horrível. Enfim, é só um testemunho. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. Aqui embaixo ele fala do egoísmo, chaga da humanidade, e ele pede para a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. É sobre o egoísmo, né? Fala, querida. Você agora me fez lembrar uma piadinha, não sei se vocês conhecem, do papagaio. Conhece o papagaio? Não sei, manda aí. O papagaio adorava pegar o telefone e falar no telefone, né? E o dono dele vivia brigando com ele que ele não podia pegar o telefone, que ele estava gastando horrores com a conta telefônica porque ele estava ligando, né? Aí, e perto assim onde ele costumava ficar, tinha um crucifixo lá de Jesus, né? Jesus crucificado e tal. E um belo dia, o dono saiu, recomendou para ele não mexer no telefone e não deu outra, né? Ele pegou, ligou. O dono chegou, ficou bravo com ele. Você nunca mais vai fazer isso. Pegou ele, prendeu pelas asas na parede, assim, pelas duas asas do lado do crucifixo, né? Aí disse que ele olhou e falou assim: pô, tô chateado com esse negócio, fiquei preso aqui agora. E você, cara? Quanto tempo você está aí? Ele falou: pô, tô há 2000 anos. Ele: nossa, cara, para onde você ligou? Para onde você ligou? Porque eu me veio a ideia assim, falou assim: nossa, o que essa criatura fez para Val? Para onde que essa criatura ligou que deu esse sentimento? Eu me lembrei da piada, desculpa, só para descontrair um pouco. Só para descontrair. Foi bom, foi bom. Ai, meu Deus. Vamos lá, o egoísmo, gente, aqui uma fala de Emmanuel. O egoísmo chama da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Nós já não lemos isso aqui, não? Egoísmo deu. Hã? Eu acho que leu, sim, pelo menos você leu alguns trechos. O Paulo, é que nós acabamos de ler, não é? Você leu a primeira frase, mas aí está todo o texto do egoísmo, né? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho e o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Nossa, ele usa aqui a lepra, né? É que a gente está falando dos leprosos, né? Bom, gente, não vai dar para a gente ler tudo, eu vou fazer o seguinte, ó. Só vou ler os textos do Honório, tá? Quanto aos surdos, né? A fixação mental num determinado tema de eleição do indivíduo torna-o indiferente a outros assuntos se o que determina isso não. Desculpa, gente. A fixação mental num determinado tema de eleição do indivíduo
torna-o indiferente a outros assuntos, se o que determina isso são a paixão e o vício de comportamento. Se no plano físico os surdos geralmente espiam dramas pretéritos como consequência de desatinos e corrupção do centro auditivo, os surdos espirituais são os alienados das obsessões, como, por exemplo, os que apenas ouvem a própria revolta, sem abrir espaço para vozes ou para argumentos do amor e o perdão. Há vinculação efetiva entre ver, ouvir e falar, pois a mente, em fluxo harmonioso, emite e recolhe, definindo captação da luz e da fixação através das obras. Aí a referência dele é no Evolução em Dois Mundos, a ideia do monoideísmo. É a ideia fixa, né? A ideia fixa. Monoideia, é uma ideia. É como a ideia do suicida, que quando ele desencarna, ele só fica com aquela ideia final, que fica se repetindo aquele momento o tempo todo. Gente, não vai dar tempo da gente ler tudo aqui. Depois eu passo os textos para vocês. E aqui, ó, outra parte com relação aos mortos. A morte, como negação da vida em seus fundamentos legítimos, é a perfeita imagem da expiação, quando todos os investimentos da providência em favor da criatura são delapidados ou ignorados por ela mesma. A misericórdia divina se patenteia no próprio mecanismo reencarnatório que permite, pelo livre-arbítrio, suas eleições e descobertas até a saturação, tempo de colheita. E quando o indivíduo cai em si, tornando-se humilde e reverente por efeito do próprio despertar da dor, então clama por misericórdia e levanta-se da morte, moral em sublime ressurreição. E o texto é Evolução em Dois Mundos, Zonas Purgatoriais. Esses textos são muito, muito interessantes. Paulo, e se a gente continuasse na próxima? Você Nossa, quer? eu ia falar É um material isso. tão bom. Esses Vamos últimos, retomar. Bem, os vamos retomar. surdos também, eu acho, eu dar essa ideia também, Silvia. Tudo bem. Ó, vamos só ler esse último aqui, a gente encerra e depois a gente volta, então, na semana que vem. A gente volta, porque daí a gente esmiuça Mais e calma. conversa com mais calma. Pode ser, minha amiguinha? Não só pode, como deve, eu também estava pensando nisso. Porque esses textos aqui do Evolução em Dois Mundos são muito interessantes. Sim, dá uma boa conversa. Vamos partir a partir daqui dos surdos? Eu por mim voltava. Voltava? Aqui a gente estava no... Egoísmo, a gente viu. Então aqui, e depois vem os surdos. Uhum. É aí então. Valete, eu falei algo diferente disso? Absolutamente. A hora que você falou nós voltarmos, ela achou que era voltar tudo. É voltar nesse que Não, nós mas se houver necessidade, se a votação for essa, tudo bem. É porque realmente é muito interessante, né? A questão profundo. do monoideísmo aqui, e depois no outro, que são as zonas purgatoriais. Quando ele fala lá da pessoa se fechar na revolta, né? Onde que está? É aqui? Então, a gente volta aqui, a gente vê... apenas ouvem a própria revolta. Isso aqui dá uma Isso. reflexão. Em quantos momentos a gente não se vê diante de uma situação como essa? Muito bom, pessoal. De todo jeito, eu vou colocar até o finalzinho desse estudo aqui, que é até aqui. Se vocês quiserem ir lendo lá, até aí a semana que vem a gente
a gente volta e comenta, tá bem? Paramos por aqui, então? Desculpa que hoje foi meio... Acho que foi um pouco cansativo, né? Então, realmente foi o Clube da Luluzinha hoje, só as meninas. Vamos encerrando, então, por aqui. Semana que vem a gente volta com mais calma com relação aos surdos que voltam a ouvir. A Zezé, então, pode fazer para a gente a prece final, Zezé? Vamos, então, unindo os nossos corações, as nossas mentes, um só pensamento, tentando ver com os olhos da alma o nosso Mestre Jesus vindo ao nosso encontro, a nos abraçar, a conversar conosco e a nos envolver com seu amor, com a sua paz, eliminando de todos nós todo e qualquer sentimento negativo ou de revolta, eliminando de nossos corações as mágoas, os ressentimentos, nos envolvendo em paz. Vamos então, com esse sentimento de harmonia que a figura do nosso Mestre nos traz, elevar os nossos pensamentos a Ele, rogando que possamos, conscientes das lições que nesta encarnação temos tomado conhecimento, quiçá já vindo de outras vidas, nessa linha de entendimento, que possamos, Mestre Jesus, nos mantermos firmes, fiéis a Ti, aos Seus ensinamentos. Mesmo que tropecemos, esteja conosco, porque assim estaremos confiantes de que venceremos. Mas, acima de tudo, Jesus, dá-nos a consciência de que precisamos ter o desejo de querer para que estejamos junto a Ti a todo momento. Ser conosco, envolvendo a todos os nossos irmãos ligados a este estudo, mesmo aqueles que aqui não puderam estar, que eles sejam envolvidos, assim como nós estamos neste momento, em vibrações de harmonia e de paz. Aos nossos benfeitores responsáveis por este programa, nossa gratidão. E Jesus envolve a todos aqueles que ainda não o conhecem. Que possamos, juntos de Ti, continuarmos neste estudo, neste trabalho, nesta reforma de nós mesmos, para que a cada dia estejamos melhores para servir-te. Ser conosco, hoje e sempre,
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom.